Vamos lá, pessoal. Olha, no nosso happy hour vai revisar alguns temas. A gente vai começar a revisar a parte de atos administrativos, depois a parte da organização da administração e fazer algumas questõezinhas que vocês têm aí no material. Tranquilo? Então vamos começar a revisar atos administrativos. Concurso público, o que é que ele quer saber? Sobre atos, ele geralmente cobra 1, 2, 3, 4 coisas. Ele quer conceito, ele quer os elementos, ele quer os atributos e ele quer a extinção. Olha como é simples. Atos administrativos, conceito, elementos, atributos e extinção. Olha como é fácil. Ato administrativo é conceituado de forma bem simplória como sendo a manifestação da vontade do Estado. Pronto. Ato administrativo, manifestação da vontade do Estado. Como é que esse Estado manifesta a vontade dele? O Estado pode manifestar a vontade, Estado sendo Estado, e o Estado pode manifestar a vontade, Estado sendo um particular. Vamos lá? Quando o Estado desapropria uma casa, o Estado atua como Estado. Quando um banco estatal, Banco Brasil, Caixa Econômica atua, o Estado atua como um particular. A atuação do Estado como Estado é chamado de ato administrativo. A atuação do Estado como um particular é chamado de ato da administração. Tanto o ato administrativo como o ato da administração vão ser manifestações da vontade do Estado. A diferença é que o Estado pode agir como Estado e o Estado pode agir como se fosse um privado. Quando o Estado age como Estado, ato administrativo. Quando o Estado age como um particular, ato da administração. Esse ato administrativo, para poder existir, ele tem que ter 5 elementos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. O ato administrativo, para poder existir, ele tem que conter 5 elementos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Olha como é fácil. Competência. A competência é determinada pela lei. A forma, determinada pela lei. Finalidade, interesse público. Nunca vai mudar. Motivo. Motivo é o fundamento. E o objeto é o conteúdo. Bem simples. O ato administrativo, para que o Estado manifeste a vontade dele, essa manifestação precisa de elementos. São 5. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A competência está na lei, a forma está na lei, a finalidade é o interesse público, o motivo é o fundamento, o objeto é o conteúdo. Quando o examinador público cobra atos administrativos, a parte que ele mais cobra é justamente o estudo dos elementos. E por que ele cobra isso aqui? Vamos lá, porque existem algumas coisas no Brasil importantes, como, por exemplo, a teoria do abuso de poder. Quando é que se pratica abuso de poder? Quando se pratica o excesso ou quando se pratica o desvio. No excesso, eu extrapolo qual elemento? No excesso, eu vou além da competência. E no desvio, eu mudo a finalidade. A teoria no Brasil é a teoria do abuso de poder. Dentro do abuso, você pode agir com excesso ou desvio. De boas? Segunda coisa importante. Ato nulo versus ato anulável. O ato nulo é quando o ato tem vício na finalidade, quando o ato tem vício no motivo e quando o ato tem vício no objeto. E quando é que o ato é anulável? Quando o ato tem vício na competência
e vício na forma. Então vamos lá. Ato nulo versus ato anulável. Quando é que é nulo? Nulo é quando não pode corrigir, quando tem vício na finalidade, no motivo, no objeto. Anulável é quando o ato pode corrigir, o vício é na competência e na forma. Então, quando o ato é anulável, ele pode corrigir. Só que o examinador não cobra corrigir, cobra outra palavra. A palavra é convalidar. E o que é convalidar? Corrigir. Chegou as balinhas? As balinhas para vocês. E vocês estavam pegando a balinha e não ia abrir, não, era? Obrigada. Não, eu quero não. Mulher, pega uma balinha, mulher, deste coisa, homem. Cadê dieta? Trouxe o troco, Filipinho? Trouxe o troco? Eu tô. Vamos lá. É porque quem está chegando no IAP agora, antigamente os happy hour tinha pipoca, refrigerante. Aí teve happy hour que tem sorvete. Aí a Cris chegou. Vamos lá. Diferença de nulo para anulável. Nulo quando o defeito é na finalidade, motivo do objeto. Anulável, defeito é na competência e na forma. Por que anulável? Porque pode corrigir. Poder corrigir é poder convalidar. Perguntinha. O Estado é obrigado a corrigir ou corrige se quiser? Então, convalidar é um ato discricionário. E quando o Estado convalida, convalida de agora para frente ou desde o dia que o ato nasceu? É de agora para frente. Esse efeito é chamado de ex nunc. De agora para frente. Nunca retroage. Ex tunc é que vai para trás e vai para frente. De boas? Vamos lá. O que é que tem mais coisas importantes para a gente falar? Eu tenho uma teoria no Brasil que é a teoria dos motivos determinantes. Então, há a diferença entre motivo versus motivação. No Brasil, o que é motivo? Motivo é um elemento do ato. E o que é motivação? Não é elemento. O motivo é o fundamento. E a motivação é a justificativa. Qual é a dificuldade do universo feminino? Ter motivo ou ter motivação? A dificuldade é a motivação, é o porquê. Fundamento tem demais, a dificuldade é justificar. Motivo é elemento, que é o fundamento, motivação não é elemento, é justificativa. Todo ato tem motivo? Todo ato tem que ter os 5 elementos. Cadê? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Todo ato precisa ter uma motivação? Não necessariamente, só quando a lei exigir. De boas? Vendo isso... Oi. É, de agora para frente. É? Não, muito bem. Se eu convalidar só para frente, o que foi feito para trás? Não vai valer. Então tem que convalidar com efeito ex tunc. O que é tunc? Vai para trás e vai para frente. Eu precisava que vocês nem anotar. Vamos lá. No materialzinho de hoje... Calma. Vala. Imprimiram no verso. Aí eu fui ver o verso, é adjetivo, prenome, artigo, numeral. Vamos lá. Pessoal, quem tiver um materialzinho aí, a questão 17. Leiam comigo, por favor. Questão 17. Acharam aí a 17? No que diz respeito à convalidação, é correto afirmar: A. É sempre possível, por motivo de interesse público, independente da natureza do vício. Quais são os 2 vícios que admitem convalidação? Competência e forma. B. Alcança atos que apresentem defeitos sanáveis, desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro. Certo.
C. É obrigatório quando se tratar de vício sanável, não podendo, contudo, retroagir os efeitos. Tem dois erros. Não é obrigatório, porque é discricionário. E depois retroage. D. É facultativo nos casos de vício de forma e finalidade. Forma e competência. E a E. Somente é possível nas hipóteses de vício de forma e competência. Essa questão caiu na prova do ITEP. O ano passado ou retrasado? O ano passado, 18. Resposta? B de beijo. De boas? Então, motivo e motivação. Para a gente terminar os elementos, só falta uma coisa. Ato vinculado e ato discricionário. O que é o ato vinculado e o que é o ato discricionário? Vinculado é aquele que o Estado é obrigado a fazer. Discricionário. Aquele que o Estado tem uma liberdade. No ato vinculado, que é aquele que o Estado é obrigado a fazer, todos os elementos são o quê? São vinculados. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto é tudo vinculado. No ato discricionário, o que é vinculado e o que é discricionário? No ato discricionário, vamos lá, concessão de porte de arma de fogo, é um ato discricionário. Apesar do ato ser discricionário, a competência para dar o porte de arma de fogo é vinculada, é a Polícia Federal. A forma do porte de arma de fogo, a forma também é vinculada. A finalidade do porte de arma de fogo é interesse público, então é vinculado. Então, o ato, apesar de ser discricionário, a competência, a forma e a finalidade vão ser sempre elementos vinculados. Só vai ser discricionário o motivo e o objeto. Por quê? Porque o motivo é o conteúdo, é a conveniência. E o objeto é a oportunidade. Motivo e objeto é que são discricionários. De boas? Show? Então vamos lá, a gente já viu os elementos. Sobre ato administrativo em prova de concurso, não tem mistério não. Conceito já foi, elemento já foi. Faltam os atributos e a extinção. Vamos lá. Que difícil é a informática. O pessoal da noite já teve muita aula de Frank? Tá tendo ainda? Não está tendo. Por quê? FCG. Ele não abriu. Da FCG não abriu não. Ele chorou, o Frank. Foi. Vamos lá. Atributos. Vocês estão agora de dormir. Nós estávamos aqui. Ia longe. Vamos lá. Atributos são características. O ato administrativo admite quantos e quais atributos? 4. Quais são? A presunção de legalidade. A autoexecutoriedade. A imperatividade e a tipicidade. Então, o ato administrativo, ele pode ter 4 características, que a lei chama de atributo. A presunção, que é legal, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Olha como é fácil. O que é a presunção de legalidade? Eu presumo que o ato está de acordo com a lei. Essa presunção que ele está de acordo com a lei não pode ser absoluta, porque senão o Estado seria autoritário. A presunção que o ato está de acordo com a lei, ela é relativa. Tipo, teve um concurso da Receita que cobrou. Quando a Receita Federal me coloca na malha fina, eu presumo que eu estou errado? Mas eu não posso provar que eu estou certo, não? Porque a presunção, ela é relativa. Se a presunção fosse absoluta, eu estava lascado. Autoexecutoriedade. O Estado não precisa do judiciário. Mas o Estado não precisa do judiciário para quê? O Estado não precisa do judiciário para exigir e para executar. O nome do atributo é autoexecutoriedade. O Estado não precisa que o juiz autorize ao Estado exigir que a pessoa cumpra o ato, nem ao Estado executar o ato administrativo. Imperatividade.
O Estado não precisa da concordância do particular. O Estado está pouco se lixando para que o particular acha ou deixa de achar. De boas? E a tipicidade? Eu presumo que o ato está previsto na lei. De boas? Vamos lá. E, para a gente terminar atos e fazer as questões, vamos para o estudo da extinção. Vamos lá. Extinção. Quando é que o ato se extingue? De forma normal e de forma anormal. O ato se extingue normalmente pelos efeitos ou pelo tempo. Minha carteira de habilitação tem um prazo? Hoje é 10 anos já? São 10 anos hoje? Não. Sim. Então, beleza. Deu 5 anos minha habilitação. Morreu. Ela vai se extinguir de forma normal. E como é que se extingue de forma normal? Anulação. Anulação. Revogação e cassação. Quando é que anula? Ilegal. Quem pode fazer isso? A administração mais judiciário. Quais são os efeitos? O Estado é obrigado a anular ou anula se quiser. Então é vinculado. E produz que efeitos? Ex tunc. Quando anula, anula para trás e anula para frente. Revogar. O ato é legal, mas contrário ao interesse público. Quem pode revogar? Só a administração. Que tipo de ato é revogado? Só pode revogar atos discricionários. O Estado é obrigado a revogar ou revoga se quiser? Discricionário. E quando revoga, revoga como? De agora para frente, ex nunc. E falta a cassação. Quando é que o Estado caça? Vamos lá, lembre do exemplo. O professor Frank ficou cego. Carteira de habilitação de Frank vai ser cassada, porque ele não tem mais os requisitos. Quem pode cassar? A administração mais o judiciário. É obrigado a cassar ou caça se quiser? Vinculado. E quando caça, caça como? De agora para frente. Ex nunc. De boas? Para a gente terminar isso aqui, vamos lembrar dos limites. Limites. Limite para anular. Limite para revogar. E um negócio que é importante a gente falar, que é a teoria do fato consumado. Quais são os limites para anulação? Eu anulo quando é legal, mas tem um limite. 5 anos, salvo má fé. Quais são os limites da revogação? O que é que o Estado não pode revogar? Ato vinculado, ato com direito adquirido, ato já consumado e os meros atos administrativos. O que é que o Estado não pode revogar? Ato vinculado, porque o Estado só pode revogar ato discricionário. Ato que tem direito adquirido. Ato que já se consumou, ato já consumado. E os meros atos administrativos, os atos que estão dentro de um procedimento. Agora, o que danado é a teoria de fato consumado, que já caiu em prova com esse nome, já caiu em prova com teoria da segurança jurídica
e já caiu em prova com o nome de teoria da confiança legítima. Teoria do fato consumado é igual à teoria da segurança jurídica, que é igual à confiança legítima. O que é isso aqui? Todas essas teorias, todas, significam a mesma coisa. São atos ilegais que se consolidam no tempo. O ato é ilegal, mas se consolidou no tempo, se cristalizou. Quem foi meu aluno vai lembrar do exemplo. Imagine que uma pessoa faça medicina numa universidade particular. Vamos lá, faz medicina no Rio de Janeiro. E aqui no Rio Grande do Norte só tem faculdade de medicina na UFRN. Esse caba tem os pais que são servidores públicos aqui do estado, ele tem 17 anos de idade. Depende economicamente dos pais. Lá no Rio de Janeiro ele fez um ano de medicina particular, sofreu um acidente e ficou pentaplégico. O que é uma pessoa pentaplégica? E a língua. Beleza? Ele está pentaplégico, mas ele pensa. Ele fala. Ele pode fazer o curso de medicina? Muito bem, vai depender da área. O que é que ele pode fazer com a língua? Falar. Ele pode ser psiquiatra. O pessoal já pensa na maldade. Aí, ele está inválido, não está? Ele é dependente dos pais dele, que são servidores do Estado. E ele tem 17 anos. Ele tem como sair da medicina da particular para a medicina da federal? Não tem. Ele entra com ação na justiça e diz: senhor juiz, meu Estado. O juiz dá uma liminar para ele vir para a UFRN. Na UFRN, lembre-se que ele já fez um ano lá na particular. Na UFRN ele faz mais um. São 6, né? Mais um. Ele conclui o curso de medicina. A UFRN dá o diploma para ele? Dá. Conclui o curso, ele agora é psiquiatra. Lembra daquela liminar que foi dada para ele? O juiz Cássio mandou um ofício para o UFRN. O UFRN, o ato de matrícula dele é ilegal, porque ele não poderia sair de uma particular para uma pública sem fazer vestibular. Beleza. Qual é a regra? Diante de um ato ilegal, a administração é obrigada a anular ou anula se quiser? E quando anula, qual é o efeito? O que é que estão aqui? Beleza, e aqui? Os efeitos já se consolidaram, concordam? Então, o que é que a doutrina fala? Existe uma teoria no Brasil, chamada teoria do fato consumado, que é a mesma coisa de segurança jurídica, que é a mesma coisa de confiança legítima. Atos ilegais que se consolidam no tempo, o Estado pode ou não anular. E se o Estado quiser anular, anula com efeito ex nunc. O que é o ex nunc? De agora para frente. Beleza? Mas para eu marcar uma questão de fato consumado na prova, a questão tem que dizer que é um fato que se consumou. Se a questão perguntar qual é a regra, cadê? A regra sempre vai ser essa aqui. Show? Aí afinal ele vai ter o certo. Vai continuar como médico. Tem como tirar, não. Aí vamos pegar o materialzinho e vocês vão para a questão 11. Questão 11. É a primeira página. Não, mas não está na sequência não. 11, 12, 13. Não, é do material do bicho. Não, você pega no site. Pega do celular. Se tiver o celular, você pega. Aí você vai acompanhando. Questão 11. Acerca da extinção dos atos, assinala a opção correta. A. A confirmação, que somente é possível quando não há prejuízo para terceiro, implica a renúncia da administração ao poder de anular ato ilegal. Deixa em stand-by aí. B. Exoneração de funcionário público efetivo é ato administrativo que ocorre quando o cargo por si ocupado foi extinto pelo chefe do poder.
Não, exoneração é quando manda o cabo para fora. B. C. O direito da administração anular ato favorável ao destinatário decai em 10 anos? Não. Decai em 5. D. Certidão negativa de débito trabalhista emitida por tribunal pode ser revogada a qualquer momento devido à discricionariedade. Isso é um mero ato administrativo. Meros atos administrativos, cadê meros atos? Meros atos administrativos não são passíveis de revogação, são limites. Resposta certa é a AD AMU. A confirmação somente é possível quando não há prejuízo para terceiro e implica renúncia ao poder de anular. Confirmação é um sinônimo de uma palavrinha que a gente falou hoje. Convalidação. Convalidar também é sinônimo de confirmar. Então a resposta é a de amor. 12. Em março de 2017, o governo de determinado estado da federação declarou nulo ato que de boa fé havia concedido vantagem pecuniária indevida aos ocupantes de cargo a partir de janeiro de 2011. Nessa situação hipotética, pode anular? Em março de 2017, o governo declarou nulo um ato que de boa fé havia concedido vantagem indevida a ocupantes de cargo a partir de janeiro de 2011. Então a galera ganhou isso desde janeiro de 2011. 5 anos. E a galera está de boa fé. Vamos lá, letra A. O ato de anulação do ato que havia concedido a vantagem ofendeu diretamente o princípio da proporcionalidade. B. O ato de anulação foi legal, pois atendeu a todos os preceitos legais. C. O correto seria revogar. D. A declaração de nulidade do ato é nula de pleno direito, pois ocorreu a decadência do direito. É essa. E a E. O princípio da autotutela protege o ato de anulação de determinado governo. Não pode mais anular. A diferença da decadência para prescrição? É porque tem prazo que é prescricional, tem prazo que é decadencial. Qual é a diferença? Esse é decadencial. A diferença é que a prescrição, quando você suspende, ela volta do zero. A decadência não, volta do começo. Prescrição, quando você suspende o prazo, volta de onde parou. Decadência, volta do zero. Agora tem prazo que é prescricional, tem prazo que é decadencial. Esse é decadencial. Qual é agora? Então a resposta? D. 13ª. O poder da administração rever seus próprios atos é um dos mecanismos de controle que, tal como os demais, encontra limites. Vamos lá. A. No direito adquirido, ou seja, somente pode ser exercido até o trânsito em julgado da decisão proferida no processo administrativo. Direito adquirido é um dos limitadores ao controle. Não deixa de ser, porque o direito adquirido, o Estado não pode revogar os atos com direito... Não, cadê? Os atos com direito adquirido não podem ser revogados. Só que tem uma dificuldade aí. Direito adquirido é feito... Cadê? Por decisão judicial e não por decisão administrativa. B. No poder judiciário, pois demanda homologação judicial em casos de demandas judiciais, ajuizadas para discutir validade de ato. Quando o Estado quer anular um ato, precisa da justiça? B. Encontra limite no exaurimento dos efeitos do ato, que se pretende anular ou revogar, pois a revisão não reverteria a situação decorrente de irregularidade que já se buscou corrigir. Calma. D. Encontra limites no prazo para revisão dos atos a ser estabelecido por decreto do ente federado, como expressão do poder normativo. O Estado pode fixar um prazo para anular ou o prazo já está determinado na lei? O poder de anular encontra mecanismo, encontra limites no ajuizamento de recurso administrativo que impede a revogação ou anulação do ato até que seja proferida decisão final. Também não. O fato de eu entrar com recurso não impede o Estado de anular nem revogar, não. A resposta, pessoal, é a letra C. No exaurimento dos efeitos que se pretende anular ou revogar.
pois a revisão não reverteria a situação decorrente do que já buscou. Cumpriu os efeitos, morreu Maria Preá. Resposta, letra C. 14ª. A decisão proferida pela autoridade competente que demite determinado servidor dos quadros de administração em razão de comprovação de infração disciplinar, assim apenado, tem natureza jurídica de quê? Quando o Estado demite servidor público em processo disciplinar, essa decisão tem natureza de ato administrativo ou ato jurisdicional? Então, vamos lá, a letra A está errada. B, ato administrativo impróprio, porque tem natureza jurisdicional e produz coisa julgada. C, ato dependente de homologação judicial. O Estado precisa de homologação judicial? Auto executório. Ato administrativo, sujeito a recurso, conforme previsto na legislação pertinente, não se pode ainda afastar o controle judicial sobre o mesmo, respeitado seu espectro de exame. E aí, ato administrativo jurisdicional, é isso? É ato administrativo que está sujeito a controle judicial. Resposta? Qual é o controle judicial? Vamos lembrar? Como é que se controla ato administrativo? Olha só. Eu tenho ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário. O ato vinculado, ele está sujeito a um controle chamado controle de legalidade. O ato discricionário, ele está sujeito a dois tipos de controle. Quais são? Controle de legalidade e controle de mérito, de conveniência e oportunidade. Em regra, o judiciário faz que controle? O judiciário faz só o controle da legalidade. O judiciário faz esse, o judiciário faz esse. Em regra, o judiciário não faz o controle de mérito, o controle da conveniência e da oportunidade, porque isso é feito pela administração. Ato vinculado, controle de legalidade, feito pelo judiciário. Ato discricionário, controle de legalidade, feito pelo judiciário. Controle de mérito, feito pela administração. Porra, 15 a 16 é foda. 14, dedo dado. Questão grande da bexiga. Cadê as pequenininhas? 15. A distinção entre ato vinculado e discricionário pode-se fazer presente em diversas situações e âmbitos de análise jurídica. Quanto aos efeitos predicados, um ato como discricionário ou vinculado significa o quê? Qual a diferença entre vinculado e discricionário? Um, o Estado é obrigado a fazer, o outro Estado tem um grauzinho de liberdade. A. Interfere no nível de autonomia conferido ao administrador, na medida em que os atos vinculados estão expressamente previstos em lei e os discricionários não encontram previsão normativa. Tanto o vinculado como o discricionário estão previstos na lei, só que o discricionário é a lei da liberdade. B. Impacta na existência ou não de controle judicial sobre o mesmo, tendo em vista que os atos vinculados estão sujeitos à análise judicial, enquanto os discricionários apenas admitem o controle interno. O discricionário está sujeito a controle de legalidade. C. Impede considerar aspectos externos, no caso concreto, na análise, tendo em vista que, nos dois casos, deve haver previsão normativa específica sobre qual ato deve ser praticado, em que grau e medida, ainda que, nos atos discricionários, a norma deve elencar as soluções possíveis. D. Possibilita inferir a extensão do controle judicial de determinado ato, posto que, nos atos vinculados, todos os aspectos estão contemplados pela norma, cabendo ao administrador subsumir um determinado concreto ao ato a ele atribuído por lei. E a E. Permite que os atos discricionários sejam alterados com maior agilidade, sem necessidade de previsão legal. Já está errado.
ou é C ou é D? E aí? Acho que é C. C. Não. É a D. Esse controle judicial. Vamos lá. Olha a D. Possibilita inferir a extensão do controle judicial de determinado ato, posto que nos vinculados todos os aspectos estão contemplados pela norma, cabendo ao administrador subsumir um determinado concreto ao ato por ele atribuído. Olha só, extensão do controle judicial. No ato vinculado, só existe controle de legalidade. No discricionário, existe o controle de legalidade, só que o judiciário não se mete no mérito. Porque não é C. Olha só, impede considerar aspectos externos ao caso concreto na análise, tendo em vista que, nos dois casos, deve haver previsão normativa específica sobre qual ato deve ser praticado, em que grau e em que medida. Ainda que nos discricionários, a norma deve elencar as situações possíveis. No ato discricionário, o Estado diz quais são as situações possíveis? No discricionário, ele dá liberdade, faça ou não. Porte de arma, dê ou não. Nomear quem aprovou em concurso, nomeia ou não. Então, ele não elenca as situações possíveis, não. Correto é D. E a D16. O diretor de uma repartição pública aproveitou-se da necessidade da administração, adquiriu um terreno para instalar uma unidade operacional ambiental, indicou para ser desapropriado imóvel de um desafeto seu. O terreno pertencente a este desafeto, embora não apresentasse nenhum problema aparente que impedisse a aquisição, não era o que melhor preenchia as características procuradas pela administração, tais como localização, dimensão, declividade, etc. Inclusive porque encareceria a obra. Não obstante, o diretor insistiu e o terreno acabou sendo adquirido por ordem emanada por aquela autoridade. O ato administrativo. O diretor desapropriou o terreno para sacanear o cabo aí, ó. Não é um desafeto dele? Vamos lá. A. Foi regularmente editado, pois respeitou a autoridade. B. É eivado de vício de desvio de finalidade, uma vez que o terreno foi adquirido para fins de desagradar o desafeto da autoridade que emitiu, tendo inclusive onerado a administração. C. É eivado de vício do motivo, visto que esse é inexistente, podendo ser sanado caso o terreno adquirido acabe por ser utilizado pela administração. D. Possui vício de competência, posto que o administrador, quando agiu para atender os próprios interesses pessoais, tornou-se autoridade incompetente. E a E. Possui vício sanável, caso seja ratificado pela autoridade competente. O vício, como vocês podem ver, é na finalidade, não é? Desvio de finalidade. Vício na finalidade pode corrigir? Só pode corrigir vício aonde? Na competência e na forma. Então a resposta? B de beijo. Aí a 17 nós já fizemos, não foi? Vamos agora para 18. Vamos lá. A revogação de um ato válido e eficaz é A. Inconstitucional em face do princípio da segurança jurídica do ato perfeito. B. Possível apenas por decisão judicial. C. Possível por ato motivado da administração ou decisão judicial. D. Lícita apenas se comprovada a superveniência de circunstâncias de fato ou de direito que ensejou vício de legalidade. E a E. Prerrogativo da administração, fundada em razão de conveniência e oportunidade, respeitado os direitos adquiridos. Porque a E, porque quando o Estado revoga, cadê? O ato é perfeitamente legal. O ato não tem vício nenhum. Mas a partir daquele momento se tornou contrário ao interesse público. Então o Estado revoga. Então a resposta é a letra E. E a 19. Os atos administrativos, espécie do gênero ato jurídico, ao serem editados, devem observar os requisitos de validade, enquanto que os atributos constituem qualidade ou características inerentes a esse ato.
Portanto, entre outros, são requisitos e atributos do ato, respectivamente. Tem examinador, essa questão é da Compev, que usa requisito como sinônimo de elementos. Então, requisito e elemento igual. Eu quero saber o que são elementos e atributos, respectivamente. 1. Finalidade e competência é elemento? Imperatividade e tipicidade são atributos? 2. Presunção de legitimidade e finalidade são elementos? 3. Forma e motivo são elementos? Presunção de legitimidade e imperatividade são atributos? Qual é a resposta? 1 e 3, letra D de dado. Agora, vamos estudar a organização da administração. Vamos lembrar do esquema. Atos foi... Vamos lá. Organização da administração. Basicamente, a gente tem que lembrar quem faz parte da administração direta, da administração indireta e quem está dentro do terceiro setor. Quem está dentro da direta, indireta e terceiro setor? Direta, eu tenho os órgãos. E eu vou ter órgão aonde? Órgão da União, órgão dos estados e órgão dos municípios. A administração direta é formada por um fenômeno chamado de desconcentração. E a desconcentração é porque é justamente para os órgãos. Esse povo aqui não tem personalidade jurídica. Se os órgãos não têm personalidade jurídica, quem tem a personalidade? União, Estado ou município. Exemplo desses órgãos, só lembrar do desenho. Aqui é o Estado do Rio Grande do Norte. Legislativo, Executivo e Judiciário. Qual é o órgão do Legislativo do Estado? Assembleia. Órgão do Judiciário do Estado. E quais são os órgãos do Executivo do Estado? Secretarias, departamentos. Aí os exemplos: Polícia Civil e TEP. A administração indireta, formada pelos entes. E quais são eles? Autarquias, fundação pública e as estatais. A administração indireta é uma forma de descentralização. Para lembrar, só tirar o E. Aqui a galera tem personalidade jurídica. Se aqui a galera tem personalidade jurídica, eu posso processar a galera. E essa galera aqui, eu tenho que lembrar como é feita a criação deles, eu tenho que lembrar qual é a natureza jurídica deles e qual é a forma de controle deles. Criação, como é que cria esses entes? A autarquia vai ser criada por lei específica. Fundação e estatais, a lei específica vai autorizar. Depois que a lei autorizar, vem um decreto do governo para criar. Lembre que essa frescura é só para fundação e estatal. A autarquia é criada diretamente pela lei específica.
Daqui a gente tem que lembrar só uma frescura. A fundação pública, eu vou ter a lei específica que vai autorizar, depois eu vou ter um decreto que vai criar, e depois eu vou precisar de uma lei complementar para definir a área de atuação. Show? Natureza. Esse povo é de direito público ou de direito privado? Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Fundação e estatal, pessoa jurídica de direito privado. E qual o controle que ele sofre? A administração direta fiscaliza a indireta. Essa fiscalização é chamada de quê? Tutela administrativa, ou controle finalístico ou controle ministerial. E lembrar aqui, para a gente terminar a organização, quem está dentro do terceiro setor? São 3. A gente estuda mais o sistema S. As paraestatais. Exemplo, todo mundo S. Sistema S. SESI, SEBRAE, está parte administrativa direta ou indireta? Terceiro setor, nem da direta nem da indireta. Outro, tem mais 2 aqui. OS e OCIP. O que danado é OS? Organização Social. OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. OS, Organizações Sociais. OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Vamos lembrar? E o regime de pessoal? Quem trabalha é o quê? Funcionário público. Vamos lá. Funcionário público contratado. Agentes públicos. É o gênero. Dentro desses agentes, agente político, agente administrativo, honorífico e o agente delegado. Dentro do agente administrativo, a gente tem o servidor, os empregados e contratado. Cargo em comissão, está onde? Cargo em comissão. Cargo em comissão é um servidor. O servidor ele pode ser titular de cargo efetivo, mas também pode ser titular de cargo em comissão. Aí qual é o esqueminha? Dentro da administração direta, qual é o tipo de agente que tem? Dentro da administração direta, só lembrar aqui, administração direta, órgão da União, dos Estados e dos municípios. Eu tenho que tipo de agente? Dentro da direta eu tenho os agentes políticos? Tem. Só que tem. Dentro da administração direta eu tenho os agentes administrativos? Agente administrativo. Quais agentes administrativos estão dentro da indireta? Servidor, empregado e contratado? Hoje, na direta, só tem servidor e contratado. Dentro da administração direta, eu tenho os agentes honoríficos. Dia da eleição, os cabos vão estar lá. E dentro da administração direta, eu também tenho os agentes delegados. E dentro da indireta, eu tenho quem?
Vamos lá. Dentro da administração indireta, autarquia, fundação estatal, tem agente político? Tem agente honorífico? Tem delegado? Então, dentro da administração indireta, só existem os agentes administrativos. Quais agentes administrativos? Tem os 3. Vai ter servidor nas autarquias, vão ter empregado nas estatais e vai também ser possível ter contratado. De boas? Vamos lá? Primeira questão. Sobre o poder de tutela exercido pela administração direta, incide sobre quem? O que é tutela? Fiscalização. E a tutela incide sobre quem? A. Sobre os servidores públicos, porque são submetidos à relação de hierarquia e subordinação. B. Incide sobre os atos e negócios praticados pela própria administração direta. C. Incide sobre outras pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, podendo substituir a autodeterminação das mesmas, de modo a, nos casos de atos que não atendam à oportunidade de conveniência ou à legalidade, ser possível proferir decisões substitutas. D. Incide sobre os entes que integram a administração indireta, conforme previsto em lei, consubstanciando no controle finalístico, que verifica a adequação da atuação entre o ente e o seu escopo institucional. E a E. Incide sobre os atos dos servidores. Ou é C ou é D? Por que não é C? Porque não profere decisão substitutiva, só fiscaliza o fim. Diz que é ou não é. Beleza? Então, letra C. D. 2. As autarquias, exemplo. O FRN. Outro exemplo. EBSE não, EBSE é empresa pública. INSS, DETRAN, agências reguladoras, Anvisa, Anatel, ANAC. 2. Os conselhos. Os conselhos são engraçados, são autarquias sui generis. São autarquias diferentes. A. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público com capacidade de auto-administração, nos limites estabelecidos pela lei, não dotadas de capacidade política. Tem capacidade política, não? B. Sujeita-se ao mesmo regime jurídico das pessoas públicas políticas, União, Estado e Município, com capacidade de auto-administração e criação do próprio direito. Eles criam o próprio direito? Só serve para prestar serviço público. C. São pessoas jurídicas de direito privado? Não. D. Sujeita-se ao regime privado com especialização institucional e autonomia administrativa, submetidas à tutela do instituidor. Estaria quase todo certo se não fosse uma palavrinha. Regime público, aí estaria correto. E aí, sujeita-se a regime público, não se submetendo a controle de tutela. Não, que está sujeito à tutela administrativa. Tem algum canto aqui. Controle é de fiscalização. Resposta? A, D, amor. 3. As técnicas de organização e distribuição interna de competência entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica e tem por base a hierarquia. Denomina-se o quê? DESCOM, dentro da mesma pessoa e que dentro tem hierarquia. 4. Compõe a administração direta da União. Departamento da Polícia Federal. É órgão da União. Banco Central. Autarquia. Agência Nacional de Aviação Civil. Autarquia porque é agência reguladora. Caixa Econômica. Empresa pública. Empresa de Correios e Telégrafos. Empresa pública também.
Banco Brasil, Sociedade de Economia Mista. Banco Central, Bacen, é autarquia. Qual é a diferença? Banco Central só serve para regulamentar juros. Banco Central não é um banco que a gente vai lá e mexe, não. Ele cria as normas para os outros bancos. É o guarda-chuva. Beleza? Sobre o Banco Central tem uma OBS até, bem importante, que é a seguinte. Lá no Banco Central, que é uma autarquia, ela é toda diferentona. Por quê? Olha só. O chefe do Banco Central tem status de ministro. Vamos lá. Banco Central do Brasil é uma autarquia. Exemplo de autarquia, INSS. O diretor do INSS é um ministro. O Detran é uma autarquia. O presidente do Detran é um secretário. Mas no Banco Central, o chefe tem status de ministro. Se o chefe tem status de ministro, olha que legal. Na Constituição Federal, quando o presidente da República escolhe o ministro para o Banco Central, ele é sabatinado pelo Senado. Olha que estranho, o Banco Central é todo diferentão. O Banco Central é uma autarquia, mas o chefe é um ministro. Aí a Constituição diz assim, ó, o presidente da República vai escolher o cara para ser o ministro responsável pelo Banco Central. E esse ministro vai ser sabatinado pelo Senado. O que é o Senado sabatinar? Aprovar ou não. Por exemplo, o presidente nomeou o filho para ser... Vai nomear o filho para ser embaixador. O Senado tem que aprovar ou não. De onde vem essa história do Senado se meter no Executivo? Sistema de freios e contrapesos. O presidente do Banco Central, que é o ministro, ele é sabatinado pelo Senado. Por que eu estou dizendo isso? Porque em prova de direito constitucional, já teve questão que eu vi que era assim. É constitucional as constituições dos estados colocarem que a nomeação dos diretores de autarquia serão sabatinados pelas Assembleias Legislativas? Vamos lá. É constitucional ou não? Na Constituição Federal tem esse exemplo. Só que a pergunta é, os estados que têm suas próprias constituições, eles podem colocar essa frescura também? Vamos lá. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Pode botar lá que, a partir de agora, para ser diretor de autarquia, tem que ser aprovado pela Assembleia. O Supremo entendeu que pode pelo princípio da simetria. Se essa norma está na Constituição Federal, ela também pode vir para as constituições estaduais. Só que não vai colocar Banco Central, porque nos estados não tem Banco Central. Mas tem autarquias. Só que no caso vai ser não, mas é porque pela simetria. O que equivale ao presidente da República aqui no estado? Governador. Então o governador, entendeu? De boas? Então a resposta dá 3. Dá 4. A de amor. 5. No que tange as pessoas jurídicas integrantes da administração pública, é correto afirmar que a. Os consórcios públicos sempre serão pessoas jurídicas de direito público. Eita, deixa em stand-by que eu explico já o que é consórcio. As parcerias públicos-privadas, PPP, poderão ser celebradas com modalidade de concessão patrocinada ou administrativa. Eita, o que danado é isso? C. Sociedade de economia mista, em nenhuma hipótese, pode negociar suas ações na Bolsa. E opa! Exemplo de sociedade de economia mista. Para ser sociedade de economia mista, qual é a forma jurídica que ela tem que ser? Ela tem que ser uma sociedade, obrigatoriamente ela é SA. Se ela é SA, ela tem ações na Bolsa.
Está errado. E a D. Em razão da natureza jurídica, as empresas públicas são criadas diretamente por lei. Empresa pública é autorizada. Ou é A ou B? Então vamos lá. O que é o B? A resposta, pessoal, é B de beijo. B de beijo. Mas vamos explicar aqui. A resposta da questão é B de beijo. Só vou explicar. A gente falou que existem as autarquias, as fundações públicas e as estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. De boas? Alguns anos atrás foi criado uma outra pessoa aqui, chamada de associação pública. O que danado é associação pública? Porque eu nunca falei disso. Porque a associação pública nada mais é do que uma autarquia multifederada. As associações públicas são autarquias multifederadas. Elas são formadas por mais de um estado da federação. E da onde eu tiro isso? Vamos lá, vamos entender. No Brasil, você pode celebrar contrato e você pode celebrar convênios. Os contratos são relações bilaterais, onde os interesses são divergentes. Contrato de compra e venda. Esse quer comprar, esse quer vender. Os convênios são acordos. São programas que se estabelecem. E qual é a diferença do contrato para o convênio? O convênio, os interesses são convergentes. Vamos lá, convênio, não tem mais nem esse convênio. Convênio entre a UNP e o município de Natal. A UNP não tem mais porque acabou. A UNP tinha a concessão para o município de umas salas lá na unidade da Floriano Peixoto para que o município colocasse uma escola municipal, escola do quarto centenário lá dentro. Era de manhã e à tarde. Manteve porque a UNP saiu de lá. Ela entregou o prédio da Floriano. Aí, qual era a compensação disso? A UNP cedia as salas e os professores para a escola municipal. Em compensação, a UNP não pagava IPTU de nenhum dos seus prédios. De boas? Multifederada. Aí aquele tal tá foda. Vamos lá. Entenderam aqui? Não, mulher. O Pronatec também era um exemplo de convênio agora. É um convênio, é um programa. Vamos lá. Os convênios podem ser realizados entre o Estado mais um particular e pode ser realizado entre o Estado mais o Estado. Vou trocar a palavra Estado. Entre pessoa jurídica de direito público mais um particular e entre uma pessoa jurídica de direito público mais uma pessoa jurídica de direito público. O exemplo que eu dei, o convênio entre a UNP e o município de Natal, é um convênio celebrado entre uma pessoa jurídica de direito público, município, mais um particular, o UNP. Só que é possível que eu tenha convênio entre uma pessoa jurídica de direito público mais outra pessoa jurídica de direito público. Quando o convênio é celebrado entre duas pessoas jurídicas de direito público, exemplo, Estado e município, uma autarquia e um Estado, dois municípios, esse convênio passa a ser chamado de consórcio. O que é o consórcio administrativo? É um acordo celebrado entre duas pessoas jurídicas de direito público. Exemplo, imagine que o Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público,
mas o Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, vão fazer um acordo, um convênio, para entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba criarem um presídio. Quem vai custear o presídio? Metade do presídio vai ser o Rio Grande do Norte, outra metade vai ser a Paraíba. Os interesses são divergentes ou convergentes? Convergentes. O acordo foi celebrado entre duas pessoas jurídicas de direito público, então é chamado de consórcio administrativo. Esse consórcio, eles vão dizer o seguinte: a gente vai fazer um consórcio para criar o presídio. E quem vai gerir o presídio? Quem vai administrar essa porra? Metade, metade? Eles podem criar uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado para administrar, ou os dois podem criar uma pessoa jurídica de direito público para administrar. Se eles criarem uma pessoa jurídica de direito privado, eles podem criar uma empresa, eles podem criar uma sociedade de economia mista, eles podem criar uma fundação, beleza. Continua sendo um consórcio. Mas se eles criarem uma pessoa jurídica de direito público para administrar o presídio, essa pessoa jurídica é chamada de associação pública. Então, como é fácil entender, o que é uma associação pública? Uma pessoa jurídica de direito público, formada através de um consórcio administrativo, que é o quê? Um acordo entre duas pessoas jurídicas de direito público. Essa associação equivale a uma autarquia multifederada. Uma autarquia formada por mais de um estado da federação. Já teve alguma? O Porto de Santos. O Porto de Santos, em São Paulo, ele é administrado por uma autarquia constituída por 5 municípios. 5 municípios se juntaram. Todo mundo município, todo mundo pessoa jurídica de direito público. Então, todo mundo formou um consórcio administrativo. E esse consórcio criou uma autarquia para administrar todo o Porto de Santos. Então, existe uma associação pública que administra o Porto de Santos. Porque a letrinha A está errada. Consórcio público sempre serão pessoas jurídicas de direito público. Consórcio público é o acordo entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito público. O consórcio pode criar uma pessoa jurídica de direito privado ou uma pessoa jurídica de direito. Se for de direito público, vão ser as associações públicas. Qual é a diferença do convênio que o senhor falou em concessão e na concessão mesmo, aquela que é feita? A concessão é porque a concessão é um contrato administrativo. E essa aí é o convênio? Esse aqui é um acordo. É tipo uma autorização? É, uma autorização. A EBSE é uma empresa pública. A EBSE está aqui dentro. É um estatal. A EBSE é aqui, ó. Uma lei. Lei. Uma lei de cá e uma lei de lá. O consórcio. Tem um exemplo de consórcio que se forma para fazer concurso público hoje em dia. O que é que os municípios fazem? Se juntam tudinho para fazer a prova no mesmo dia. Já ouviram isso? Vai ter agora. A lei vai ser Nova Cruz, Monte Alegre, Baía Formosa, Canguaretama, Goianinha, Brejinho. Os municípios vão se juntar tudinho. Se os municípios vão se juntar tudinho, eles vão celebrar entre eles um contrato ou um convênio. Os interesses são convergentes. Como é todo mundo ali de direito público, eles vão formar um consórcio. Aí vão se juntar tudinho e vão contratar uma grande empresa para fazer o concurso. Porque só um não teria condições de contratar a empresa. Aí, para ajudar, eles botam a prova no mesmo dia, que é para você ou fazer num canto, ou fazer no outro, ou fazer no outro. Se ligaram? Provavelmente é da UFRN, é a FUNCERN. Porque a FUNCERN é muito cara. Um município sozinho, desses pequenininhos, não tem condições de pagar a FUNCERN. Aí eles se juntam para ratear.
É igual o bar. Quando vai muita gente pro bar, o que acontece com a conta? Confusão. Aqui não dá confusão porque tem que ser no rachid igual. Não é aquele que, ei, você pediu isso, eu pedi isso. Eu só tomei um copo. Ficava muito puto quando só tomava um copo. Vamos lá. Portanto, a resposta certa, pessoal, é a B. As parcerias públicos-privadas, que são exemplo de concessão, são celebradas na modalidade de concessão patrocinada ou concessão administrativa. 6. A 6 é Mobrex. Não é exemplo de entidade integrante da administração indireta. Para estatal, pertence ao terceiro setor. Nem está na direta, nem está na indireta. 8. 7. Uma agência reguladora e uma organização social, respectivamente. A agência reguladora é a autarquia. Organização social, OS. Terceiro setor, vou falar o que é. Então, resposta. Integra a administração indireta e não integra a administração pública. C. Pois não. É uma autarquia de regime especial. Porque o dirigente tem mandato. Só isso. Vamos lá. Dentro do terceiro setor. Peraí. É C de carinho. A gente já viu que tem o sistema S. Aí tem OS. E tem OCIP. Pessoal, isso aqui, durante muito tempo, caiu em prova de concurso, porque essa lei é antiga, fazem 10 anos. Hoje em dia, praticamente ninguém usa mais não. Mas qual é a ideia? Organização social, organização da sociedade civil de interesse público. OS e OCIP são qualificações. Qualificações. Como assim qualificação? São qualificações que são dadas a pessoas jurídicas de direito privado. As empresas, elas já existem e alguém qualifica elas como uma OS ou alguém qualifica elas como uma OCIP. A ideia, para vocês entenderem o fio da meada, surgiu aqui. Começou com as OS. O que era OS? O chefe do executivo, ele qualificava uma empresa que ele queria como uma organização social. Qual era o instrumento que ele fazia com que essa empresa, a partir de hoje, vai ser uma organização social? Ele celebrava um contrato chamado contrato de gestão, que na verdade é um convênio. Tem o nome de contrato, mas é um convênio. De boas? Qual era a lógica? O chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, pegava uma empresa tipo IAP, Miranda Computação, Nordestão e dizia, a partir de hoje, você vai ser uma organização social. Eu vou celebrar com você um contrato de gestão. Contrato de gestão, mesma coisa de convênio. Aí a jogada por trás disso. Na lei 8666/93, que é a lei de licitação. Se a empresa for uma OS, a licitação dela é dispensada. O Estado não precisa fazer licitação para contratar essa empresa. Micarla, lembra de Micarla, que foi prefeita? Micarla criou umas unidades de pronto atendimento na Zona Norte. AMI. Aí ela descobriu que existia uma organização social, uma empresa lá no Rio de Janeiro, que era uma OS, que fazia administração de unidades hospitalares. O que é que ela fez? Contratou sem, porque a própria lei de licitação permite. Se você quiser contratar uma empresa e essa empresa for uma organização social, a licitação é dispensada. Ela fez ilegalidade? Está na lei de licitação. O problema é o valor, porque quando você contrata sem licitação, o valor tende a diminuir ou aumentar? Aumentou pra caralho, entendeu? O problema foi esse. Aí o governo fez, olha, essa história de OS é complicada, porque o chefe do executivo vai qualificar a empresa
e ainda vai ser dispensado licitação, aí criaram, depois de muitos anos, as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Mesma coisa, é uma qualificação que é dada a uma pessoa jurídica de direito privado. Vai mudar agora. Quem vai qualificar? Aqui era o chefe do Executivo. Na lei da OCIP está lá que vai ser o ministro da Justiça, que hoje mudou o nome, né? É Segurança Pública, eu acho. Olha a mudança. Era chefe do Executivo aqui. Aqui é o ministro da Justiça. Aqui celebrava contrato de gestão. Aqui celebra termo de parceria. Mesma coisa de contrato de gestão, só muda o nome. E nas OCIPs não tem essa frescura da Lei 8666/93. Essa frescura da 866 só tem nas OS. De boas? E questão de valores? Fala não. Não fala externo, né? Vamos lá. Aí agora. Qual é agora? Qual é a questão? 8. A respeito do regime das entidades integrantes da administração indireta, é correto afirmar que na administração indireta, a galera é de direito privado, para empresa pública e sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da administração pública. Falso? Vamos lá. A autarquia é de direito público. Empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública é de direito privado. B. É de direito público para fundação, autarquia e empresa pública? Não. É sempre de direito privado. D. É sempre de direito público. E a E. É sempre de direito privado. É de direito público para autarquia e de direito privado para o resto. Qual é a resposta? A, D, amor. E a 9 é a última? Amém! Professor, ali o termo é qual? Termo de parceria. Está em itálico. Amanhã tem aula pela manhã? Show. Pior se fosse de Frank. Amanhã à noite. Amanhã à noite vocês, Frank, é? Ele fica animado sexta-feira à noite? Fica? Bom que ele se anima sozinho, né? Olha lá. Vocês estão falando mal de Frank. Tá gravado. 9. Determinado Estado da Federação editou um decreto alterando a gestão da Previdência Complementar dos servidores e transferindo para uma autarquia criada no mesmo ato. A medida é: a autarquia pode administrar a Previdência? Dataprev. Outro exemplo, bem famoso. INSS. Outro exemplo aqui no Estado. O IPE, antigo hoje IPERN, são autarquias. Então, quem administra a Previdência realmente é a autarquia. Mas está errado aí. Olha só. Determinado Estado da Federação editou um decreto alterando a gestão da Previdência Complementar dos servidores, transferindo para uma autarquia criada no mesmo ato. A autarquia tem que ser criada por lei específica. Aqui ela foi criada por decreto. Vamos lá. A. Regular na medida em que é obrigatório o Estado disciplinar a Previdência Complementar dos servidores. B. É regular desde que a nova autarquia passe a gerir os recursos previdenciários dos servidores. C. É irregular, tendo em vista que a delegação operada somente pode ter sido feita para o ente integrante da administração indireta. D. É irregular, na medida em que os recursos previdenciários dos servidores não podem ser delegados a outro ente, pode para uma autarquia. E a E. É irregular, na medida em que a autarquia somente pode ser criada por lei. E ainda é lei específica. Então a resposta, letra E de elefante. Amém? Então viva, muito obrigado pela atenção de vocês, tenham todos uma excelente noite.